Estou aqui! Vou até colocar o fone para te ouvir melhor. Deixa eu ver se eu consigo colocar o telefone de alguma forma que eu não precise ficar segurando. Acho que não. Muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço o convite, estou imensamente grata. O Léo respondeu para você: Oi, Kê, tudo bem por aí? Ah, ele vai saber de tudo agora, né? Vai. Começo, né, contando um pouquinho para as pessoas que estão conosco agora e para o pessoal que vai assistir depois. A Kênia é minha colega de graduação, amiga de graduação. Amiga é parceira de estágio, fizemos estágio juntas várias vezes. E eu a convidei para participar um pouquinho da live que eu quero entender como que tá o momento dela atual. Oi, Rafa Maia, obrigada por estar aqui, boa noite. A Kênia está em Portugal, gente. Ela está falando conosco de um fuso aí de 4 horas de diferença. Ana Rita, seja bem-vinda. E hoje ela faz mestrado em Portugal, então eu vou pedir para ela se apresentar, falar um pouquinho dela, falar um pouquinho do que ela está fazendo lá. E a gente vai sugar todas essas energias de contribuição dela para nós aqui no Brasil. Ah, muito bem, eu espero realmente poder contribuir. Bom, eu quero primeiro agradecer muito o convite. Eu não fiz ainda nenhuma live e já tenho Yes! tantos amigos aí, né, fazendo lives e tal. E eu confesso que estava aqui bastante apreensiva, mas estou muito feliz pelo convite e pela oportunidade de estar falando para vocês. Agora vi a Bia entrando, a Ana, que é uma A amiga que Dani também. também está A aqui. Dani acabou de chegar, a Luiana é uma amiga aqui de Portugal também, da mesma universidade. Sejam Seja todos muito bem-vindos. bem-vinda, Bom, eu obrigada. sou psicóloga, como a Thaís já disse, nós nos formamos em 2017. 2017. 2017, isso. Ao término da faculdade, da graduação, a nossa, né, no Brasil, de 5 anos, eu comecei a atender numa clínica privada, fiz a especialização em atendimento clínico na universidade mesmo, e depois procurando, assim, agregar também aos estudos uma experiência de vida diferente, vim a Portugal fazer o mestrado, né, que é o que eu tô fazendo nesse momento. O mestrado tem, acho até que talvez a gente fale sobre os detalhes do mestrado um pouquinho mais para frente, mas acho que hoje a contribuição maior que eu vou poder trazer é com a experiência do estágio, né? Que é uma experiência que me coloca um pouquinho mais em contato com a realidade da psicologia clínica e da saúde em Portugal. Que delícia. Deve ser uma experiência incrível, né? Vivenciar um pouco do aprendizado do que a gente teve aqui, com um pouco de uma vivência de uma população, um público diferente, aprender outros tipos de vivência, de experiência de outra pessoa. Deve ser super enriquecedor, né? Imagino que deve ser incrível. É, Me arrumei é... toda, coloquei até um batonzinho vermelho para estar aqui hoje. Eu também estou toda arrumada, olha só, estou Tô toda trabalhada. chique! Realmente é mesmo uma experiência assim incrível. Principalmente, eu acho que como profissional, até já disse isso para alguns amigos assim, como profissional eu me sinto muito. Eu sinto que em Portugal me completa uma parte que no Brasil talvez não que nos falte, porque as nossas demandas também correspondem muito àquilo que a gente faz aí. Mas hoje eu me sinto mais generalista, me sinto mais segura, sabe? Mais confiante, assim. Eu penso que, para resumir, o Brasil está para a psicologia muito mais para o sentir, enquanto Portugal está muito mais para o saber.
Eu Então, acho que acaba voltando naquilo que a gente conversou um pouquinho hoje à tarde, né? Nós conversamos um pouquinho hoje via WhatsApp para matar a saudade e não ficar fazendo as fofocas pessoais no meio da live, né? Mas a gente acabou falando um exato. pouquinho de profissão e a gente colocou uma questão que eu acho que também é importante, né? O Brasil, ele é muito mais do afeto, o público brasileiro, né? As pessoas são muito mais do toque, do afeto. Eu acho que isso também por sermos mais sensíveis a tudo isso, acredito eu, que isso também contribua muito para a questão do adoecimento, né? Não sei se você concorda comigo, mas eu acredito que uma população que já está um pouco mais distanciada, talvez, né? Em outros lugares até do mundo, que as pessoas não sejam tão afetuosas, não seja tanto dessa troca, talvez o fator, não sei, me veio isso agora também. Talvez não seja o fator adoecimento, talvez não seja um agravante tão grande, né, no caso da saúde mental. Assim, nós podemos observar dessa maneira, como você está vendo, mas também podemos pensar que o fato de sermos mais afetuosos e logo mais comunicativos também nos coloca num contato com a saúde muito maior do que com a doença. Porque a pessoa que está ali, essa cultura um pouco mais fechada, um pouco mais retraída, faz, pode vir a fazer com que a pessoa fique doente, muitas vezes doente sozinho, porque ela não compartilha Sim. aquilo. Né? E Hoje, quem é mais do o afeto meu acaba talvez pedindo socorro, né? exato, para a gente talvez seja mais. E o fato de sermos. Seja mais fácil, porque o fato de sermos assim, mais. Em relação a Portugal, acho que somos muito mais festeiros, temos muito mais. O nosso apoio social também acaba por ser maior, e acho que isso é um fator de proteção, né, para essas doenças, sobretudo para aquelas das quais você vem se especializando aí, a depressão e a ansiedade. Então, Sim. depende do prisma, depende por onde nós formos olhar, a gente poderia ver aí vantagens e desvantagens. Sim. Conta um pouquinho pra gente como que é o acesso à saúde mental aí em Portugal, que pra gente entender um pouquinho a sua realidade hoje nos atendimentos. Sim. O meu atendimento, antes até de começar a explanar sobre isso, acho que é muito importante dizer assim, que isso é o que eu trago, é uma reflexão acerca da minha realidade, né? Não Sim, é ótimo. verdade a respeito de Portugal, porque Portugal, não posso dizer assim, é muito grande, porque não é, Portugal é pequeno, mas tem muitas realidades diferentes, né? Então eu Sim. vou contar um pouquinho da minha realidade. Então, no âmbito da obtenção do grau de mestre, né, na universidade, nós faz parte o estágio acadêmico. Esse estágio que eu realizo para nós, seria uma espécie de centro de saúde. É Tá. um centro de saúde de cuidados primários, secundários, até mesmo com um cuidado a domicílio, então é bastante amplo assim. É uma unidade da Santa Casa, logo atende uma população carenciada, né, e traz aí na história a missão da Santa Casa de oferecer esse apoio à população. E eu trabalho, para minha sorte, com crianças e adolescentes, que é uma população que eu gosto muito. Né? E eu Sim. trabalho ah, maioritariamente com as demandas relacionadas à educação. Como funciona aqui? Eu faço parte de uma equipe, que é uma equipe psiquiatra de saúde mental, infantil e juvenil, e os casos são referenciados para nós através de duas vias. Ou é o pedopsiquiatra é inclusive o coordenador dessa equipe, ou é pelo médico de família, que aqui, dependendo da localidade onde você mora, você vai ter lá o seu médico de família e é sempre esse médico que vai fazer esses encaminhamentos. A nossa equipe é composta pelos psicólogos, pelo PEDO, então, e pela terapeuta da fala também. Então, nós trabalhamos em conjunto. Já se coloca aí um desafio novo
porque eu não me lembro, pelo menos, no Brasil, de ter atuado numa equipe multidisciplinar. Para mim está Sim, sendo, né, uma experiência bastante diferente, porque a gente tem que fazer a troca entre esses profissionais e, enfim. Então lá nós atendemos as crianças que vêm dessa. Nós temos assim todo tipo de caso. Maioritariamente o psicólogo faz avaliação psicológica e depois da avaliação psicológica dá o segmento, que pode ser o acompanhamento psicoterapêutico, ou pode ser lá na instituição, como também pode ser, às vezes, em alguns outros lugares. Há muitas crianças de lares, né? Crianças que estão sim. institucionalizadas. Então, para falar assim da prática, até para quem está assistindo, que eu sei que tem, por exemplo, alguém que de repente nem é psicólogo, chega lá uma criança, ela vem encaminhada por uma dessas vias, nós fazemos avaliação psicológica para poder perceber o que acontece e para tentar formular hipóteses para aquele caso. E se for a psicoterapia, é encaminhado ali ou em alguma outra rede, que a gente pode encaminhar a criança para alguma outra rede, ou é dado o segmento que é necessário. Muitas vezes, o que eu percebo aqui é que como vem muita demanda da escola, às vezes é para despiste de hiperatividade, déficit de atenção, é, a gente acaba por fazer um relatório para responder à escola e aí junto em equipa é conversado com o pedopsiquiatra se essa criança, se ele tiver esse diagnóstico, se ele vai ser medicado, se ele não vai. É um trabalho, como que eu posso dizer, bastante interativo. Sim. Isso eu sinto. Achei assim fantástico porque eu gosto de trabalhar em equipe e achei fantástico assim que a gente tem essa interação, essa troca. A criança muitas vezes está também sendo acompanhada pela terapeuta da fala. Então é um trabalho bastante rico no sentido de que o psicólogo não trabalha sozinho, trabalha mesmo assim bastante acompanhado. Essa é a realidade do que eu vejo lá em relação à minha atuação, né? Agora, falando de saúde mental no geral, Portugal é o primeiro. No último censo que foi feito, o estudo epistemológico, né, nacional de saúde mental, Portugal ficou entre os 9 países que participaram, os nove países europeus. Portugal ficou em primeiro lugar no ranking aqui nós não chamamos transtorno, nós chamamos perturbação. Então, de perturbação da saúde mental. Principalmente depressão e ansiedade. Então, é um país muito, muito, muito carente mesmo de cuidados psicológicos. Tem muitos Imagino. fatores, tem muitos fatores assim que eu acho que contribuem para essa escassez do acesso ao psicólogo aqui. Acho que eu poderia começar falando de como se organiza o estudo, a formação, digamos assim, do psicólogo. Porque aqui a gente faz os 5 anos, eles fazem 3 anos de licenciatura. Se você sair da faculdade Tá. esses 3 anos, você é licenciado, mas você não é psicólogo, você tem um curso superior, é como se fosse o nosso técnico. Uhum. Depois, os 2 últimos anos que complementam, que totalizam os 5 anos de formação, são 2 anos de mestrado. E o contato com a prática vem só agora no último semestre. Então, Nossa, é uma diferença muito grande e já coloco aí um ponto, assim, se nós formos fazer comparação, um ponto negativo em sim. relação a Portugal e o Brasil.
Porque aí o que acontece? Todas aquelas ansiedades que a gente sabe que a gente tem lá no primeiro atendimento, elas acabam, o curso acaba por não sustentar essa ansiedade, porque a gente entra em contato agora com uma instituição, atua e, Já acaba. e já acaba. Então, o que que acontece? Uma medida para dar conta disso é, terminando a faculdade, terminando o mestrado no caso, você tem que fazer um estágio, que é um estágio profissional. Esse estágio é remunerado, mas é um estágio que você tem que procurar, né? Obviamente, você tem que sair ao mercado para conseguir esse estágio por um ano. E só depois você recebe a sua carteirinha da ordem. Aí sim você é um psicólogo e você está pronto para atuar. Além disso, quando você você recebe essa carteirinha, você ainda vai para uma formação, ou seja, você ainda se filia a alguma escola de alguma sociedade, se você vai decidir que abordagem você vai seguir, vai fazer uma especialização para atendimento. Eu acho que acaba por ter uma preocupação bastante grande e que é muito relevante com a qualidade desse psicólogo que vai sair para o mercado. Sim, Então, o psicólogo não se lança assim, acabou a faculdade, pegou o diploma e já se lança no mercado de trabalho, mas em contrapartida acaba por tornar muito moroso esse processo e muito caro, né, tá? De forma que as pessoas, sim, imagina, quando você se torna, quando você realmente é um psicólogo que pode atuar, provavelmente você vai atuar ou em serviços que já estejam colocados, como clínicas, se você sim. consegue um emprego assim, mas pouquíssimos vão abrir uma clínica, por exemplo. Ou vão. Então, o acesso ao serviço de psicologia em Portugal, na minha opinião, mais uma vez, né, dizendo que essa é uma reflexão minha e não reflete a realidade total, Sim. é, é bastante complicado. Tanto que nesse estudo, inclusive, há uma informação que eu achei bastante relevante, que fala que a rarefação dos psicólogos clínicos inviabiliza a abordagem recomendada de primeira linha por causa das doenças mentais, que seria a Sim. psicoterapia, né? Então, a 37% é 37 mais alguma coisa por cento, é quase 40% da população com problemas não conseguem atendimento no primeiro ano no Nossa, Serviço Nacional. Então, assim, no serviço público, ela não vai conseguir dentro deste um ano. Então, o que que acontece? Com isso, é, o consumo. Portugal é o primeiro país, é o país assim no ranking, é o primeiro que consome benzodiazepínicos, por exemplo. nossa, gente. Porque um ano para psicoterapia é muito tempo, né? Então É muito tempo. essas pessoas elas são os benzo aqui é o grupo farmacológico mais prescrito no Sistema Nacional de Saúde, assim. É mesmo uma problemática, porque nós sabemos Sim, que eles são sintomáticos, ou seja, vão sim. tratar o sintoma e pode dar a impressão para o doente de De que que tá tudo bem e de que o realmente não problema tá. base já foi resolvido. Depois, a gente já sabe hoje, antes nós falávamos que a ansiedade e a depressão eram primas, hoje a gente já sabe que são irmãs Sim, gêmeas, né? sim, Elas já não são exatamente. primas, e essa comorbilidade também acaba por os sintomas sensíveis aos tranquilizantes, eu acho que acaba por ficar mais atenuado. Fora a questão Então, da dependência também, né? exato, que é uma outra questão, induz também a Sim, tolerância. Então, a gente sabe que vai virando assim uma bola de neve e faz com que a gente chegue a esse número, né, de ser mesmo sim. o país da Europa aí no primeiro lugar em relação às doenças mentais. E para quem não tem conhecimento referente à graduação, né, da psicologia, a gente começa a ter experiências com os atendimentos aqui no Brasil,
especificamente em São Paulo, que é onde a gente se formou, né? A partir do terceiro ano. Então, por isso que a gente se espanta assim, com o tanto que gera ansiedade no futuro profissional, até Sim, conseguir, né, chegar ao último ano e etc. E aí você acaba saindo quase, como a gente comentou hoje, né, quase que um médico aí, né, a nível de exato, tempo, porque de se você. durabilidade do atendimento, né? Exato, é bastante tempo. É um tempo de formação bastante grande. Claro, a gente sabe, é muito importante, porque nós sabemos que no Sim, Brasil o fato de nós termos essa possibilidade de automaticamente após a graduação atender é muito positiva para aqueles estudantes que se comprometeram, que estão engajados, mas a gente também tem conhecimento de que isso pode, de certa maneira, é, como que eu posso dizer? A gente conhece muitos profissionais que não atuariam da forma mais ética possível ou não sim, teria a preocupação que é esperado em relação ao tratamento para aquele doente em específico, né? Então, por isso, como eu disse lá no começo da live, eu estou mesmo bastante agradecida, porque acho que essa oportunidade aqui vai fazer fez, na verdade, com que eu me tornasse uma profissional bastante generalista, no sentido de que sim, aqui me faz muita falta esse nosso sentir, isso de a gente colocar esse sentir assim integralmente nas nossas ações clínicas. Entretanto, hoje eu já percebo a importância grande de também colocar esse saber em prática, né, tá? Porque sim, quando você está em consultório, por exemplo, em clínica, você precisa estar por dentro da investigação, você precisa estar por dentro dos tratamentos que são mais recomendados, do que realmente tá aparecendo, é, do que, como que eu posso dizer, do que está surtindo efeito no mundo, do que está sim. sendo feito de novo. Então, hoje eu me sinto assim bem mais preparada, digamos assim. Sim. E é importante ressaltar que não é porque a gente saiu da graduação que a gente deixa de estudar. Tanto que eu já falei aqui em outras lives até que o psicólogo é o número um, né, no ranking de profissionais que acabam consumindo mais material, né? A gente acaba lendo muito mais, a gente acaba estudando muito mais do que até outras profissões que acabam saindo da graduação e não fazem isso. A gente estuda constantemente. Para cada caso, a gente precisa recorrer à literatura, precisa recorrer a técnicas, a professores, a artigos científicos, a gente continua estudando, né? Sim, É, uma outra coisa, você falando isso agora, eu pensei, uma outra coisa muito interessante e acho que muito válido para nós psicólogos no Brasil, e aí tem a ver um pouquinho com a nossa cultura, é, é a forma como a troca de conhecimento se dá. Os grupos de estudo, as supervisões, né? A gente tem muito aberto essa possibilidade aí. Eu não vou sim, dizer que não exista aqui, tá? Grupos de estudo, essas, porque imagino que sim, exista. Mas sim. não é algo assim tão, não é algo tão sugerido. Humanizado? Eu acho que não é algo tão sugerido. Eu acho que, Ah, por tá. exemplo, eu não sei como eu me daria em grupos de estudo onde a gente ia sentar para discutir literatura tão somente. Nossa. Entende? Porque a gente hoje Deve ser algo inusitado. Acho que você chegar num grupo de estudo, a gente só iria recorrer à literatura, a acho que livros, assim, sem ter a discussão ali do aspecto humano, né? Imagino eu. acho que dizer assim, só literatura é dizer assim mal, né? Não é legal. Mas eu diria assim, maioritariamente a literatura, Ah, sabe? tá. Ou a Uhum. investigação e tal. Nós no Brasil, eu pelo menos pude participar de muitos encontros, congressos, palestras, grupos de estudo. Nós sempre tivemos essa maneira como é organizada a nossa graduação também permite com que a gente tenha um contato muito maior com os nossos professores. E a gente Sim. acaba
por se juntar àquele que tem uma abordagem que faz mais sentido para nós. Esse professor muitas vezes acaba por se tornar o nosso tutor, né? A Sim, gente exatamente. aprende muito, a gente nunca está parado porque a gente sente ali tudo que um professor passa para você em Sim. supervisão, por exemplo, é um aprendizado novo, né? É como se E você alguns tivesse a uma gente aula carrega para depois da para graduação, ainda para sempre, a vida. exatamente. Então, nesse sentido, é que eu penso que aqui esse saber é muito mais solitário, porque você vai mesmo se lançar e está à frente do sentir. Enquanto para nós o sentir está à frente. Não que a gente deixe de estudar, obviamente, Sim. mas o sentir fica ali à frente. Menina, eu tenho duas perguntas para você, que a gente se envolveu até deixei passar. Deixa eu buscar ela aqui. Ok. É, Então aproveito para mandar um beijo para o bebê, um beijo para a Dani, sim, eles estão todos aqui. A Rê sim, um beijo para Machado, a que era da nossa Kati, turma. ela está aqui também. A Dri, Coisa esposa do boa. Thiago, também está aqui. A Rafa, Jéssica está a aqui. Jéssica França. Olha, a gente tem Aqui. bastante colegas nossos, amigos de Sim, tem aqui graduação. a Paulina também, que é uma grande amiga aqui, que é daqui de Portugal. Nós fizemos agora o mestrado juntas. Tem também a Que honra, Luquene. Que bom ter gente! vocês aqui. Olha, a Rafa Maia e o Juca Prado. Rafa Maia pergunta assim para você: qual a diferença do perfil do jovem aí em Portugal e aqui no Brasil? E o Juca Prado perguntou se você fala de serviços públicos ou privados. No caso, vou responder então essa segunda pergunta, que no caso dessa experiência que eu estou contando, que se refere ao estágio, é serviço público. Tá? Serviço público. O Santa serviço Casa, né? privado, o serviço privado aqui de psicologia, ele é bastante tímido, digamos assim. É bastante tímido e eu diria até que um pouco elitizado. Ah, Isso também tem a ver com o fato de que aqui em Portugal o plano de saúde é muito diferente do plano de saúde no Brasil. Tá, Aqui o plano de saúde te dá direito a pagar os serviços com um certo desconto. É como se fosse coparticipativo, digamos assim. tá. Mas o psicólogo, por exemplo, olha que interessante, não inclui, não se inclui nesse serviço. E Então, como que seria feito no caso do público? seria feito. No caso do público, você vai procurar o seu médico da família, né? Tá, Dependendo da área que você mora, você tem um médico da família. Então, por exemplo, eu e o Nicolas, nós temos o nosso médico da família na nossa, que seria para nós aí no Brasil, uma UBS. Então, tá, eu teria que ir lá e vou conversar com o meu médico da saúde e vou explicar para ele o que está acontecendo comigo, se eu não estou bem, se eu estou bem. Dependendo da avaliação dele, porque ele é que sabe como é que está a demanda para o serviço de psicologia, ele pode me dar o encaminhamento, né, para um psicólogo. E aí tá. eu vou ter, eu vou ficar em espera, ou enfim. Como a gente viu aqui, o próprio estudo dizia, e esse estudo é de 2013, ou seja, os censos são feitos geralmente 10 em 10 anos, a gente sabe que agora já vai vir uma realidade muito pior, Muito diferente. porque né, já há muitos moradores mais aqui, e todos nós, imigrantes ou não, temos direito à saúde. Então, somos Sim. todos contabilizados nesse censo. Ah, então, no serviço público funcionaria dessa maneira. E aí a gente tem Tá, aquela informação de que 40% não acede a esses cuidados no primeiro ano. Então, digamos que você vai hoje com uma ansiedade muito forte ou com sintomas de depressão e demora um ano para ser atendido em psicoterapia. nossa, Então, gente. você provavelmente é mais rápido, digamos assim, é mais fácil você ser medicado pelo psiquiatra, né? Nesse sentido.
A outra pergunta era a diferença do Do jovem. jovem aí em Portugal e aqui no Brasil, do que você se refere à questão do atendimento, né? Como que é o perfil desse jovem que chega para você em atendimento aí em Portugal e como que ele é muito diferente do jovem aqui no Brasil, por exemplo? Olha, eu acho que sim. Eu penso que assim, a demanda é bastante diferente. Como que eu posso dizer? Aqui a gente Porque sabe que tem uma grande maioria de jovens, né, que pelo menos até alguns anos atrás vinha muito recorrente com as questões de depressão, né, tentativas múltiplas de suicídio e é, etc. Imagino que o perfil seja um pouco diferente pelo aquilo que a gente conversou, né? Você recebe outros casos, na verdade. olha, eu vou ser agora bastante assim, e de novo, estou falando do que eu sinto em relação ao Sim, serviço na sim, qual eu estou inserida. sim. Eu A sua acho que os realidade não quer problemas, dizer que é uma exato, realidade total. os problemas dos jovens aqui, eles vêm muito mascarado pela escola, eu Hum, acho. Eu penso que aí, porque ainda é em Portugal assim, e qualquer pessoa, mesmo quem de repente viveu aqui, não é dessa área, mas viveu aqui um ano ou algum um curto tempo, vai poder dizer. E até quando soube que ia fazer a live contigo, comecei a perguntar para algumas pessoas que são portuguesas, para eles me dizerem, né, para eu dizer, olha, é demasiado eu dizer isso? E eles falavam, não, é realmente isso, que é o seguinte, ainda é um louco que procura o psicólogo aqui. Ainda é assim, e quem o procura estigma, né? ainda é um estigma. E quem procura também não sai falando por aí, porque pra gente, ok, tudo bem, a gente até acha legal ser terapeutizada, né? Ó, eu Sim. faço Ah, eu tô terapia. fazendo terapia, é o máximo. Sim, Vou me mas não. autoconhecer. Exato, não, não. Aqui é diferente. Aqui é diferente. Ah, aqui as pessoas escondem, se fazem, não é tão aberto assim. E ainda tem um estigma assim muito grande. Então, lá na unidade onde eu atendo, eu percebo assim que vem muita criança assim, muito adolescente, né? Esse jovem adulto aí vem com sintoma de depressão, de ansiedade, mas vem muito mascarado nessa, tá com dificuldade escolar, porque aqui, em contrapartida, esse acompanhamento escolar é muito mais diretivo do que no Brasil. Olha para você ver que engraçado, né? Hum. Tem uma parte aí que não é muito positiva, mas tem essa outra que que é o fato de que as escolas, no geral, costumam mesmo encaminhar e é através dessa via que a gente acaba por ter contato com esses jovens aqui. A Joana Lima mandou um boa noite, Joana. E o Boa Alisson noite. perguntou assim: em Portugal tem psicólogos em todas as escolas, rede pública, né? Entre parênteses. Existe psicólogo aí em Portugal, nas redes públicas? Olha, por acaso tem o Nicolas, né? E aí posso dizer por ele. Não tem. Na escola que ele estuda, por exemplo, não tem psicólogo. Por isso, inclusive, eu disse que as escolas acabam por encaminhar Sim, esse aluno. Mas eu sim. sei de escolas que têm um trabalho interessante, com psicólogos envolvidos. Isso também vai depender muito da zona onde a pessoa está. Lisboa, por exemplo, que é onde eu moro, já é muito, digamos assim, Lisboa já está muito cheia, tem uma população já muito grande. Pode ser que o serviço não dê conta, mas que seja essa a proposta. Mas aqui Sim. nos arredores, nas cidades mais para o norte, de repente, é, tem realidades assim diferentes e eu acredito, eu conheço, por exemplo, uma criança que estuda numa escola que tem psicólogo, que acompanha, é, só que assim, também é muito separado, porque aqui também tem muito esse segmento, esse psicólogo
provavelmente daria conta das demandas escolares mesmo, bem Sim, relacionada a essa dificuldade. sim. Então, não sei se seria um psicólogo clínico no sentido de abarcar aí essas Toda a problemática, né, que dificuldades, né, toda a envolve. problemática, porque a gente sabe que boa parte da dificuldade acadêmica está relacionada Sim, a uma dificuldade emocional, muitas vezes, né? sim. Pode Que sim nem ter sempre é só dislexia, motivos, déficit de atenção, nem sempre é exato, só pode isso. haver, exato. E mesmo para aqueles diagnósticos em que a gente poderia nos segmentar ou pelo CID ou pelo DSM, a gente sabe que, além das questões neurológicas e tudo mais, há o componente emocional, né? Não tem como Sim. separar. Já não há mesmo como separar. E eu não sei se esse psicólogo conseguiria dar conta dessa demanda por completo. Esqueci de falar aquela hora que a Ana Carolina também entrou. Um beijo, nossa colega Ah, também de beijo! graduação. Deixa eu te Eu não perguntar consigo desse. acompanhar aqui todo mundo que entra ou as perguntas, porque eu fico perdida. Ou eu Uhum. faço uma coisa, eu Ou faço você olha pra outra. mim, entendi. Nosso tempinho tá apertadinho, mas eu ainda quero perguntar para você que já saiu da pandemia, já saiu não, na verdade, algumas coisas começaram a voltar agora, pelo que eu acompanhei, e aí em Portugal vocês já estão um pouco mais tranquilos do que nós que estamos ainda subindo a curva da pandemia. Numa comparação rápida, assim, do que você acompanhou, né, trabalhando e etc., como que foi a pandemia aí para vocês em relação à saúde mental? Se você tem relato de alguns casos, de pessoas que adoeceram muito mais durante a pandemia, como que é agora que vocês já saíram? Sim. Olha, Taka, assim, como a minha atuação é como estagiária, eu tenho lá, a gente segue as diretrizes da universidade. E Uhum, quando a pandemia começou, os atendimentos foram paralisados, né? Até o próprio serviço deixou, porque foi necessário abrir espaço para um atendimento mais direcionado mesmo às questões da Covid, né? Assim, as questões físicas, digamos assim, da sim. Covid, porque também nós sabemos que houveram e vai, nós ainda vamos ver o resultado disso, né? Muitas questões emocionais, mas eu não tive contato com os pacientes durante esse período e também não conheço essa informação. Claro que a gente sabe que isso vai. Eu até vi numa live sua que você disse que, segundo a OMS, nós vamos ter aí um aumento absurdo, né, de doenças mentais decorrentes Sim. desse momento que nós estamos vivendo. Eu acho que em Portugal não vai ser diferente. Mas como aqui esses números já são muito não é velado no sentido de escondido, mas já não é tanto, já não é o que se mais fala. Talvez a gente não tenha isso tão evidenciado. Eu Eu acho tenho que uma teoria em relação ao Brasil. Tenho uma tese, na verdade. Um achismo psicológico que talvez você que esteja aí fora veja essa diferença conversando com os amigos e familiares, né? Não sei. Aqui no Brasil a gente está vivendo, além do absurdo, né, relacionado à pandemia em relação a desleixo de governo, etc. A gente não tem um apoio econômico, né, não tem uma economia que injeta um valor na população para que ela se mantenha e etc. Fora, né, os escândalos governamentais, enfim, eu tenho uma tese de que as pessoas elas estão abrindo mão de se cuidar aqui no Brasil na quarentena justamente por isso. Porque teve muita gente que perdeu negócios, muita gente foi à falência, muita gente não tinha um capital para viver essa pandemia de uma forma mais tranquila. Então, eu acabo entendendo que essas pessoas elas estão abrindo mão de cuidar durante a pandemia, ignorando, né, fazendo, porque tem gente fazendo caminhada sem máscara, tem gente que vai mesmo para a rua sem se cuidar e etc. Eu penso que de alguma forma seja até meio que um suicídio velado, sabe? No sentido de que eu não tenho esperanças, não tenho expectativa, não tenho emprego, ou perdi os meus negócios, ou o meu negócio.
E as pessoas elas acabam indo para a rua mesmo, tipo, se entregando aquilo que elas não veem. Que é até uma forma delas, bom, se eu fui contaminado foi porque Deus quis e enfim. Porque eu não vejo uma justificativa plausível para as pessoas se entregarem tanto assim a essa questão desconhecida, sendo que é avisado e reavisado todos os dias. A gente vê o número de mortos, a gente vê as covas abertas, etc. É, e assim, a população totalmente entregue, sabe? Então, a minha É, teoria vai mais ou menos nesse sentido, assim. eu concordo, assim, em parte com o que você está dizendo, mas também acho que no Brasil, assim, o Brasil é um país mesmo muito grande, né? Eu não tinha Sim, noção. Estando sim, aqui em Portugal, quando eu pego um carro em Lisboa e já fiz o país todo no mesmo dia, tô lá do outro lado, eu sim. percebo o quanto o Brasil é realmente muito grande. E começo, assim, a me questionar se haveria mesmo condição, se o governo teria mesmo condição de manter essas pessoas todas em casa. Porque a gente sabe que, assim, muito do que se fala que vai ser feito, como um auxílio aqui, um auxílio acolá, não chega na ponta, não chega. Sim, E tem a muitas gente comunidades sabe também, ribeirinhas, tem muito pescador que exato, chegou de alto mar e foi saber da pandemia já fazia mês já que estava tem gente que nem acontecendo mesmo vai ter o celular e a internet para poder para fazer o que é acessar. preciso fazer. Então, eu também penso que, assim, entre passar fome e morrer, a pessoa corre o risco de morrer para poder. A gente sabe que não Para é tentar porque sobreviver. a gente sabe que não, a gente está vendo aí pessoas que, óbvio, não se enquadram nisso que a gente está falando. É gente que a gente Sim, sabe que podia estar em casa, assim como há até mesmo famosos, né, que eu sei que no começo fizeram sim, festas e sim. tal. Então a gente sabe que essas pessoas, elas realmente tinham condição de ficar em casa. Mas eu penso que uma outra parte, mas que também é uma parte muito grande da população, prefere arriscar, prefere Sim. arriscar. E E eu também isso, acho que essa minha tese não se aplica a todo mundo, tá? É uma sim, pequena claro. parcela da população que talvez inconscientemente prefira realmente se arriscar, como a gente falou aí. Não tenho muitas escolhas, já perdi tudo, vou Não testar tem muita aquilo que dá e opção. vamos lá. E acho que depois, assim, o que eu senti aqui, primeiro quando eu senti, o que eu senti quando eu cheguei em Portugal, foi assim, parecia que eu comecei a ver coisas que eu nem sabia que eu tinha direito. Eu vou ser muito Sim, sincera. Por exemplo, essa questão da segurança. Você poder estar num jardim com seu celular, com seu MacBook, com seu e tá tudo bem, você poder sair à noite, 3 horas da manhã, você tá voltando para casa a pé e tá tudo bem, sabe? É, os, aparta, os condomínios aqui, digamos assim, não tem essa questão de porteiro, de segurança, de vigia, câmeras de segurança. Não é, porque no Brasil a gente já sabe, todo mundo que consegue já tem que ter, aqui sim, não. Então, a questão da educação também, o acesso que você tem à educação, à saúde, tudo isso era coisa que, sinceramente, por ter nascido no Brasil e ter vivido sempre essa realidade, eu nem sabia que isso podia acontecer dessa maneira. A sim. gente poderia mesmo ter tudo isso. Eu sempre achei que a gente tinha mesmo que pagar por todas essas coisas. E na pandemia, o que eu senti foi um apoio do governo assim, é Que é uma fundamental. realidade que a gente não tem. Que não foi, realmente aqui nós ficamos 2 meses e meio, quase 3 meses, realmente em isolamento, realmente. E as pessoas ficaram em casa do layoff, né, para poder continuarem ali as atividades e pagando os funcionários e tudo mais. E agora nós estamos retomando, mas o governo também deixa muito claro, não era o ideal. O ideal era esperar mais um pouco. Mas a partir de agora já compromete as contas públicas, nós já não temos mais condição, porque Tá? Portugal também não é um país rico.
Então, é só por conta disso, mas eu sinto muita transparência, sabe, tá? Isso é muito Sim, diferente. Por exemplo, daqui, porque minha vida tá aí, né? Tirando o fato de que o Nicolas está comigo, toda a minha vida está aí, a minha família, os meus amigos, os família, meus etc. negócios. Então, o que eu percebo é a gente fica muito confuso daqui, e porque eu sei que vocês aí também ficam, daqui é muito confuso, porque ora você nunca sabe muito bem o que está se passando. Eu até Sim, acho que se o nosso governo atual, por exemplo, se o nosso presidente fosse a público para dizer, olha, gente, realmente o ideal era que o isolamento existisse, mas infelizmente não há condição para que isso aconteça, então vamos continuar nossa vida tomando os cuidados que forem possíveis. Ele pudesse reconhecer essa realidade, eu acho que já era um passo muito grande. Porque aí tem sim, muitas pessoas que iam perceber, bom, ele não tá, o governo não pode fazer por mim, mas eu vou tentar fazer qualquer coisa. O problema, para mim, aí tem sido a negação da realidade. Porque a a começar realidade está aí, as coisas. pelos termos que ele verbalizou, né? Gripezinha, Exato, etc. exato. E para não falar de várias outras coisas, porque essa não é, né, uma live em que a gente vai expor as nossas opiniões políticas, mas Sim, isso já aconteceu em tantos outros lugares que no Brasil era para ter sido um pouco diferente, sim, porque, por com exemplo, aqui em certeza. Portugal nós já tínhamos Itália, já tínhamos aqui os nossos vizinhos, já tínhamos Espanha, e nós já tínhamos um modelo. Olha, isso aconteceu lá, funcionou, nós vamos fazer aqui. O Brasil já tinha modelo de como funcionou nesses lugares todos, né? Hoje, por exemplo, eu estava vendo uma reportagem que uma pessoa falava, mas o uso da máscara devia ter começado lá muito cedo. Ora, já havia um modelo Em do que outros nós países. estávamos fazendo aqui, de vários outros países. Então, eu sinto e lamento muito que nós Sim, estejamos passando por isso, né? Os números de mortos que só aumentam, a previsão de mortos já é quase 40 mil e vai ser muito mais dos com certeza. casos. E, e aproveitando para quem estiver aqui, se puder ficar em casa, fica. Sim. Aqui nós estamos É, saindo, mas também com muito cuidado, ainda tem muitas medidas de cuidado, mas já nos sim. sentimos menos vulneráveis, digamos assim. O nosso tempo se esgotou, está se esgotando, É sério, nós infelizmente. falamos. É Sim, sério. já deu 50 minutos já e daqui a pouco automaticamente o Instagram vai encerrar nossa conversa. Por isso que eu quero me Nossa, despedir uma a live tempo. então pra gente teria que ser de 3 horas, tô a ver. Dani Queiroz mandou um beijo. Um beijo, linda. Que Beijo saudade pra também, outra você, beijo pra colega. tu. Queria pedir para você dizer algumas palavras aí para quem vai assistir futuramente a nossa live, né? E para quem está assistindo também, deixar alguma palavrinha, algum recado, para a gente ficar aí com esse carinho, acalento direto de Portugal aqui para nós. Olha, primeiro assim, eu vou agradecer de novo da mesma maneira como eu comecei. Léo, um beijo bem grande para você. Ô Lu, eu tô muito feliz que você tá aqui. A Luiana dizendo que a conversa foi boa, nem viu o tempo passar. Sim, Dani, um beijo para você também. Eu quero assim agradecer, dizer para as pessoas que estão assistindo, para aquelas que vão assistir, estejamos fortes, firmes, né? Para o caso das pessoas que eu acho que a ansiedade, a depressão e tudo que você tem falado exaustivamente no seu canal e que eu acho que é importante, vai potencializar agora, ou vai aumentar, ou vai aparecer. E eu não podia deixar de dizer, procurem um psicólogo, né? sim, Sobretudo agora, onde há tantos à disposição, nós temos no Brasil essa vantagem de termos a psicologia, a terapia online regulamentada. Aqui nós não temos isso, em Portugal não há.
Então, procurem, conversem, troquem entre si, da forma que for, mas de uma maneira que realmente vocês estejam bem. Obrigada. Ai, olha, tanta gente colocando, acabou, conversa boa, nem E a gente reparamos no tem que tempo marcar outra passar. agora. A Dani, acabou, Dani, vamos marcar também nós duas, vamos Acabou! marcar com ela, vamos marcar com todo mundo, fazer um super grupão. A Dri falando que o Thiago tá mandando um beijo pra gente. Ti, um beijo. Beijo, Dri, Ele obrigada por continua estar sem ir, aqui. então. Um beijo, Ti. A Dani, um beijo para você também. Que vamos marcar outras sobre Vamos, esse vamos assunto, sim. sobre outros assuntos. Acho Vamos. importante a gente falar mesmo, né, para toda a galera aí que nos assistiu e também é da profissão. Eu acho que é um momento da gente se juntar mesmo e se apegar na profissão, porque o mundo, né, tá precisando, né, se Sim, encontrar, se cuidar, se curar. Né, como disse, né, tem pessoas que quem nunca ficou doente, automaticamente se já tinha uma predisposição nesse momento acabou adoecendo. E quem já tinha, fatalmente acabou piorando muito. Então, acho que é o momento da gente se cuidar mesmo e se juntar aí como colegas, como psicólogo, trocando informações, encaminhando pacientes para quem tem disponibilidade ainda de atender, né, sim, informando para as pessoas procurarem serviços de ajuda, como CAPS, como, enfim, como outras fontes aí, né, Hospital Geral, e procurar ajuda mesmo. Esse momento é importante para todo mundo se sim, juntar. sim. Ana Acho que nós Rita falou que vamos nos adorou. conhecer. Pois, Ana, muito obrigada. Eu estou mesmo muito feliz de você estar aqui. Jéssica falou que tá com saudade da gente. Eu também sinto saudade de todo mundo, gente. Alisson mandou Exato. beijinho também. Eu acho que assim, nós psicólogos também vamos nos fortalecer no sentido de que agora é hora de a gente prestar esse apoio, de ser, de ter essa contenção à situação, né? Eu acho que é um momento de a gente mostrar, mesmo de uma forma bastante precisa, a nossa contribuição. E é como você disse, não é Sim, para uma pessoa, é para o mundo. é O pro mundo mundo. precisa sarar. E Sim, acho que vamos nós cuidar temos dos nossos. Eu adoro essa exato, frase. exato. Nós temos sim a nossa profissão e o nosso olhar, o nosso sentir, acho que é fundamental Sim, nesse processo de cura. sim. Obrigada. Mais uma vez, muitíssimo obrigada Eu que mesmo. Vamos agradeço. fazer Boa noite mais para todos. bate-papo, coletivo ou Vamos, privado. Vamos falar vamos. mais. Adorei voltar a reencontrar para todo mundo que eu reencontrei da faculdade que eu tenho falado, né? Não só daquela galera que eu ficava próximo, mas das outras pessoas que são da sala também e que eu voltei falando aos poucos e trocando ideia. Está sendo muito bom para mim pessoalmente e profissionalmente retomar esses contatos e voltar a falar com vocês, gente. Está sendo muito bom mesmo. E obrigada, que manda um Para beijo mim, pro Ni, muito bom. para toda a sua Beijo para família. todos. Adorei Gente, a um beijo. conversa. Obrigadão mesmo, viu? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. E volto a dizer aí para quem tá, tá precisando ou precisando encaminhar alguém, eu deixo os meus contatos, tá lá na bio, o link do Instagram, para que eu possa também encaminhar para outros lugares, para outros conhecidos, ou fazer para fazer terapia comigo. Tem lá o meu link no Instagram, se alguém precisar de ajuda, procure ajuda, tá bom, gente? Um beijo, beijo para todos. Obrigada.